Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos com aquele gameplayzinho de futuro próximo de fundo para comentar essa treta da Yasmin com o Ismael. Bom, essa treta da Yasmin com o Ismael é uma treta que tá aí perdurando já vai fazer um bom tempo. Mas assim, eu não sei se você sente isso, mas eu acho que é uma treta que, cara, a Yasmin tá sendo processada. É uma parada muito séria, não é uma brincadeira, sabe? Não é tipo, ai, me xingaram na internet, guys. Oh boy, xingaram aqui, ó, me falaram alguma coisa de mim, me chamaram de bobão. Ou fizeram um vídeo falando que eu sou flopado, umas coisas assim. Não, não é isso que tá acontecendo. É um processo que pode tirar aí muita grana. Assim, não sei, cara, mas eu acho que os negócios judiciais no Brasil são absurdos, os valores, sabe? Se o Ismael ganha, sei lá, 5 mil reais da Yasmin por causa desse processo que ele tá movendo contra ela, pra mim isso já é um dinheiro do caramba, é muita coisa mesmo. Pra você ter ideia, 5 mil reais é o dinheiro que eu gastei pra colocar piso na minha casa inteira. Mano, é muita coisa se você for parar pra pensar. Então, beleza, né? O Ismael resolveu processar a Yasmin. Eu acho que é todo o direito do Ismael processar, mas eu não acho muito legal quando criadores de conteúdo processam outros criadores de conteúdo por dar opinião, porque rola aquela hipocrisia da gente é criador de conteúdo e a gente tá fazendo isso, a gente tá postando as nossas opiniões o tempo inteiro, e aí, sei lá, né, algumas vezes a gente ofendeu alguém, inclusive o Ismael já foi processado, eu imagino por causa disso, e nesse caso resolveu processar a Yasmin por causa de uma postagem que ela fez, que, vamos ser sinceros, assim, foi tirada fora de contexto. Analisando bem a situação, eu não acho que o Ismael, por exemplo, ele vai ganhar alguma coisa com esse processo. Sinceramente, eu acho que é aquela situação onde quem vai ganhar são os advogados. Quem vai ganhar é o advogado do Ismael, que vai receber pra fazer esse trabalho, e quem vai ganhar vai ser o advogado da Yasmin, que vai defender ela também. Então quem vai ganhar são os dois advogados, porque a Yasmin, ela vai deixar de pagar, mas mesmo assim, se o Ismael não tivesse processado ela, ela provavelmente não teria que pagar o advogado. E o advogado do Ismael tá fazendo o que o cliente pediu. Inclusive, isso é uma coisa que eu não tô gostando muito de ver. As pessoas têm colocado muito o advogado na linha de frente. E talvez seja um problema, na verdade, dos próprios advogados que têm se colocado na linha de frente. Eles têm aparecido pra falar, pra fazer vídeo, pra comentar. O advogado da Ismael foi, por exemplo, no FEI comentar sobre isso, defender a cliente dele, e eu entendo que isso é uma coisa que, pô, às vezes o cara pensa, vou fazer isso porque eu acho que é importante pro trabalho aqui e tal, mas, mano, tipo, o cara, ele é um funcionário, ele tá sendo pago pra fazer essas coisas, entendeu? Então, pensa nessa situação. O advogado do Ismael, da Ismael, ele tá lá fazendo o processo e você vê a Yasmin batendo pra caramba nele, só que, tipo, caraca, mano, o cara, ele tá seguindo o que a Ismael mandou. Às vezes ele falou pra ela, ó, não faz isso, não vai dar certo, não sei o quê. Mas a Ismael falou, não, faz de qualquer jeito. E aí, pronto, tá aí, seguindo, entendeu? O que foi uma coisa que foi estranho foi o fato dele ter processado ela 2 vezes, né? Mas aí entra aquela questão, mano, tipo, os caras contratam, né? Às vezes o Ismael contratou esse advogado porque ele já tinha feito alguma coisa, porque ele já tinha processado a Yasmin, sei lá, alguma coisa do tipo, saca? Então, sei lá, pensando assim, eu vejo que tá sendo feitos muitos ataques à parte pessoal do cara, e eu não acho que seja legal essa parte, porque é um trabalho, entendeu? Por mais que seja um trabalho bem merda, né? Processar a menina por um motivo aleatório. Não tô falando que o trabalho do advogado é merda, tá? Ou que a pessoa não deve ter direito de fazer processos e coisa do tipo. Mas nesse caso especificamente, é um motivo meio torto, é um motivo meio sem sentido. É tipo aquela situação de, bom, se você tá me criticando, então eu vou te processar e você vai se calar, entendeu? Em vez de pegar e responder essas críticas e tal. Analisando o contexto, eu já até fiz vídeo sobre isso, né? Já falei sobre o que eu acho dessa situação. Mas analisando o contexto, o Ismael, ele tem todo o direito de processar, né? Mas é aquilo que eu falei, não vai estar... eu acho que ele não vai estar ganhando, né? E, sinceramente, eu acho que entra em contexto outros problemas também, do teor das falas dele, da forma que ele se comunica e da forma que muitas vezes a gente acaba expressando, né? Tipo, às vezes a gente quer falar uma coisa, mas a gente acaba se expressando de forma errada, ou as pessoas acabam interpretando isso de maneira errada. E aí isso gera uma bola de neve, porque muitas vezes a gente pensa, eu quero falar A, as pessoas entendem B. E aí eu fico com raiva porque as pessoas estão entendendo B e estão me criticando por causa disso, e eu falo C.
entendeu? Eu já comentei isso, uma forma de defusar esse tipo de situação é você dar um passo pra trás e entender que às vezes a gente não tá sempre se expressando bem, às vezes a gente não fala o melhor, às vezes a gente não quer dizer aquilo, mas a gente acaba soando de uma forma ruim, ou as pessoas acabam levando pro lado errado, e aí, bom, fica a nosso critério como criador de conteúdo entender que a nossa voz é o nosso trabalho, a forma que a gente se expressa é o nosso trabalho, e a gente tem que se expressar de maneira extremamente clara, a gente tem que se expressar de maneira extremamente, como posso dizer pra vocês... esqueci o nome da palavra, mano, mas assim, a gente tem que se expressar de uma maneira bem clara e de boas, que a pessoa consiga entender, de maneira bem assertiva também. E se a gente pegou e deixou algum espaço para ser mal interpretado, coisa do tipo, algumas pessoas desinterpretam isso, ou interpretam negativamente na maldade para pegar e distorcer as coisas, outras vezes não. E nesse caso especificamente, quem interpretou mal foi o próprio público do Ismael, entendeu? Então, se ficou uma coisa ruim, eu acho que fica a critério do Ismael vir e falar, pô galera, vacilei, não era isso que eu queria dizer, não era assim que eu queria tratar vocês, eu amo vocês, vocês são meu público e é isso aqui que eu quero dizer, entendeu? A Yasmin, por outro lado, também não tinha necessidade nenhuma de se meter nessas tretas que ela acaba se metendo na internet. E agora que eu já falei bastante sobre a Ismael, eu quero comentar um pouco sobre a Yasmin. Eu gosto muito dela, vocês sabem disso, eu realmente acompanho o conteúdo dela desde o comecinho, é uma das pessoas que eu respeito bastante aqui na internet. Só que eu acho que fica bem claro que a Yasmin ela se perdeu muito nesses últimos anos, na verdade poderíamos dizer no último ano especificamente. Talvez porque as coisas que aconteceram com ela acabaram trazendo muito ela pro lado pessoal aqui na internet. Então, antigamente ela fazia comentários, ela fazia vídeos criticando e coisas do tipo, mas existia um distanciamento entre pessoal e profissional, se é que a gente pode chamar assim. E eu acho que a partir do momento que isso começou a se tornar pessoal, começou a ser muito sobre as coisas que estão acontecendo com ela, as coisas que, inclusive, eu não estou dizendo que ela tem que se calar nesse tipo de situação, até porque ela acabou ganhando muita visualização e outras coisas mais com essa treta especificamente, mas a questão é que você vê claramente como isso afetou a produção de conteúdo, entendeu? Como isso afeta a gente. Tem que existir uma forma de separar as coisas, sabe? De tipo, eu sou eu e aqui estamos na internet e a internet é uma coisa diferente. Tem que se haver essa separação para que não haja essa sobreposição das duas, sabe? Eu acho que aconteceu muito isso com ela depois de todas essas tretas que aconteceram, treta do Haluka e outras coisas mais, tudo isso acabou sobrepondo, então ela se envolveu de uma maneira muito pessoal, né? Ela colocou a cara dela nessa treta toda, e eu acho que é uma coisa que até hoje ela não deve aceitar muito bem. E você vê ela comentando, mesmo que de maneiras, tipo, jogadas, assim, o vídeo dela tem 10 minutos, mas, tipo, se ela colocou isso em 1 segundo pra comentar sobre, por mais que ela tenha a noção, como ela fala no vídeo sobre o Haluka e depois ela fala, não tô defendendo, ela tem a noção de que as pessoas interpretam mal esse tipo de coisa, isso mostra que talvez a Yasmin passe pela mesma situação que o Ismael nesse sentido, sabe? Por isso que eu falo que eu acho que esse processo não vai dar em nada e nem deveria estar acontecendo, porque é uma falta de comunicação e de interpretação de um do outro, sabe? Porque ao mesmo tempo que o Ismael, ele, tipo, resolve meio que entrar numa guerra por causa que, sei lá, as pessoas interpretaram uma fala dele de forma negativa, a Yasmin, ela também entrou numa guerra longa e muito custosa pra ela, porque as pessoas interpretaram uma coisa que ela disse de forma errada também, equivocada, ou talvez uma coisa que ela disse no momento errado, porque eu acho que aquele vídeo que cancelou ela, ele tava certo, o problema foi o contexto dele. Porque eu acho que ele tá ainda, você pode ir lá assistir esse vídeo, sabe? E ela tá basicamente criticando o Jean e falando que o Jean não é flor que se cheire. E eu entendo que, pô, fazer um vídeo de 10 minutos pra tudo isso é tryhard, mas o problema é o contexto de tudo, né? Então você tava numa época onde as pessoas estavam enaltecendo muito ele e outras coisas mais. Depois a gente viu que o Jean não era flor que se cheire mesmo, entendeu? Então o vídeo dela envelheceu bem nesse quesito, mas o cancelamento não. E aí que entra a questão, porque, tipo, o que veio depois desse vídeo foi uma tentativa muito gigantesca da Yasmin de reafirmar o que ela tinha falado naquele vídeo, de maneira a convencer as pessoas que elas interpretassem ela como se ela estivesse mostrando que aquele cara não era gente boa, mas as pessoas não interpretaram isso dessa maneira, porque foi uma tentativa muito forte dela de tirar um pouco desse peso da discussão em cima do Haluka e colocar em cima do Jean. E a interpretação que a gente dá pra isso é que ela tá passando pano ou defendendo de qualquer maneira, sabe? Mesmo que ela não quisesse, ou mesmo que ela não
quisesse soar com isso, assim, então ela não queria defender e nem queria soar como se estivesse defendendo, mas colocar um contraponto, tipo, quando se torna parte pessoal da discussão e é uma coisa que afeta ela pessoalmente, porque ela tá sendo tirada fora de contexto e as pessoas estão criticando muito ela e xingando ela e falando coisas absurdas sobre ela, aí isso acaba entrando nessa situação de, pô, eu preciso mudar isso. Inclusive, é uma coisa que vira uma obsessão pra muitas pessoas, sabe? Quando você tá perdendo algo, você entra naquela espiral, sabe? Que você não consegue mais sair. Algumas pessoas, elas têm muita facilidade de entrar nessa espiral, inclusive. Você deve estar pensando agora em relacionamento, e sim, relacionamento com amigo ou relacionamento amoroso, sempre acontece essa espiral, que é aquilo. Aconteceu coisas ruins e isso gera uma espiral de feedback negativo, onde a minha tentativa de resolver piora a situação. E a tentativa de pegar e resolver o que eu causei por tentar resolver piora ainda mais essa situação. E isso vira uma espiral que, no caso dela, quase tirou o trabalho dela, né? Porque ela ficou 2 anos praticamente sem postar conteúdo direito. Se você for parar pra pensar, esse ano de 2024 ela não tá postando conteúdo direito. Ano passado ela não postou conteúdo direito. Ela é uma criadora de conteúdo, né? E eu acho que ainda existe muito valor nos conteúdos que ela posta. Inclusive, a mesma coisa aconteceu com a treta do Wagner, né? Por exemplo, a treta do Wagner, eu também participei dessa treta, eu fiz vídeos, né, falando sobre o lado da Yasmin, falando sobre as coisas que eu achava que o Wagner tinha errado, mas a mesma coisa aconteceu, as pessoas interpretaram certas partes, né, de forma diferente do que a gente estava querendo dizer, e até hoje as pessoas cobram a gente em relação a isso, se você for parar pra pensar. Só que a diferença, tipo assim, eu simplesmente abandonei essa treta lá em 2017, 2018, sei lá, faz muitos anos que isso aconteceu, sabe? Mas as pessoas continuam falando isso, por quê? Porque Yasmin manteve essa treta viva por muitos anos, entendeu? Porque ela queria provar que ela estava certa a todo custo, ao ponto de trazer aquela situação, né, de que foi uma coisa muito pesada, que foi falada e tal, que inclusive eu até falei pra ela não usar aquilo que eu achava que não ia ser uma boa ideia, mas, né, que ela entendesse que as pessoas iam interpretar aquilo e que por mais que ela achasse que tivesse certo falar sobre tal coisa ou mostrar o lado dela, se as pessoas interpretassem de uma forma errada, aí ela teria que meio que, como posso dizer pra vocês, esqueci o nome da... Caramba, hoje eu tô foda das palavras aqui, a dicção foi embora há muito tempo, hein, Clã? Então, as pessoas iriam ter que entender aquilo de uma forma negativa e tratar ela de forma negativa por causa disso, e tinha muito espaço pra ela tá atravessando essa linha, sabe? Mas enfim, cada um cuida das suas coisas. Eu cuido das minhas coisas, ela cuida das coisas dela. Uma coisa que eu não gosto é quando as pessoas pegam e falam que os erros da Yasmin, eles são meus também. Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, eu não tenho medo de criticar qualquer pessoa aqui na internet. Já critiquei o Digo, já critiquei a Yasmin, já critiquei o Ramsés. São pessoas que eu gosto muito, são amigos meus, inclusive. E eu acho que eles sabem disso, né? Que não faz diferença no final das contas, até porque as coisas que eu falo não são pra pegar e diminuir ou criticar. Sempre falo na perspectiva de melhorar. Eu sempre faço isso nos meus vídeos, inclusive. E, infelizmente, algumas pessoas interpretam isso mal. Mas é como eu disse, também tem aquela questão de que a gente dá esse espaço. Mas eu acho que eu vou muito bem nesse sentido. Porque, bom, eu faço muito conteúdo e são poucas as vezes que as pessoas realmente interpretam mal. Mas se acontecer alguma coisa errada, eu acho que é só pedir desculpas e voltar, cara. Não tem problema nenhum você pegar e ver que algo aconteceu de errado. Inclusive, pensando assim... Pô, tô há 17 anos na internet, cara, fazendo vídeo, há 17 anos mesmo, sem meme. Eu nunca tomei um expose disso, se você for parar pra pensar, sabe? Então eu nunca passei por esse tipo de situação. Mas enfim, vai começar aqui o negócio da Nintendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado, até depois.